Agora, 2h52, de volta com o Estúdio CBN desta quinta-feira, e a gente retoma aqui os dados a respeito do trabalho análogo à escravidão aqui na região de Campinas. Foi uma queda, que nós informamos no ano passado, registrada pelo Ministério Público do Trabalho, que recebe essas denúncias de Campinas e outras cidades também da nossa região. Em 2023, 83 denúncias e no ano passado, 67 denúncias, 16 casos a menos, com uma redução de 19% em Campinas e região. Isso vai na contramão, dos dados que foram analisados em todo o país. O Brasil teve recorde de denúncias de trabalho análogo à escravidão em 2024. Já é o quarto ano consecutivo, inclusive com alta, viu? Foram mais de 3.900 denúncias em 12 meses, que marcaram aí um recorde histórico, isso desde a criação do Disque 100, que recebe essas denúncias, foi implantado em 2011. Esses dados são do Ministério dos Direitos Humanos e foram divulgados à CBN. O número levantado no ano passado é cerca de 15% maior que o de 2023, isso falando de todo o país. Aqui na região, uma queda aí discreta de 19% nessas denúncias. Sobre isso, a gente conversa agora sim com o Marcos Vinícius Gonçalves, que é coordenador regional de erradicação do trabalho escravo e tráfico de pessoas, também procurador do Ministério Público do Trabalho aqui em Campinas. Doutor Marcos, boa tarde, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado por essa oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre essa matéria que é tão sensível, e hoje está tão aí à vista aí da nossa população, Doutor, nós que agradecemos aqui a sua participação e falando sobre essas denúncias aqui na região, qual que é o perfil de casos que são denunciados ao Ministério Público do Trabalho, quais áreas, tem esse maior número aí de denúncias de trabalho análogo à escravidão? Os números, em termos de quantidade, eles são maiores na área rural, Nós tivemos, por exemplo, esse ano, 2 resgates grandes, um, por exemplo, de 130 trabalhadores e um outro de 84 trabalhadores, Não é bem na região de Campinas, mas é próximo, na região de Sorocaba, na região de Ribeirão Preto, O número na área rural sempre é maior em quantidade, Mas e na área urbana, onde predomina aí na região de Campinas, os números são menores, mas também impressionam. Nós temos casos na região aí muito forte a confecção, Nós tivemos nos últimos anos resgates de bolivianos na região em Indaiatuba, em Americana, O que nós temos também sentido bastante na área urbana é o crescimento das denúncias de trabalho escravo doméstico, E depois com o resgate da trabalhadora, Construção civil também é um perfil que a gente sempre tem, em grandes cidades, Esses costumam ser os principais, Restaurantes, atualmente nós temos resgatado muitos trabalhadores em restaurantes, restaurantes orientais. A população nordestina, eles têm uma expertise, para trabalhar, e com muita frequência eles têm sido trazidos aqui para o interior do estado de São Paulo e submetidos a condições degradantes de trabalho, nesses restaurantes, em alojamentos precários, trabalhando 15 horas por dia, e com salários aí muito aquém do que seria devido, São alguns exemplos. Procurador, e existe um perfil das pessoas que captam esses trabalhadores que estão no mercado, aí, no trabalho análogo à escravidão? Claro que é um crime, mas eles têm alguma característica parecida para juntar essas pessoas? Normalmente eles são conhecidos, desses trabalhadores, porque os trabalhadores, eles vêm, uma boa parte deles, eles vêm lá do interior, do Nordeste, de pequenas cidades, ou mesmo os estrangeiros, muitas vezes os conhecem. A partir desse conhecimento, fazem falsas promessas para esses trabalhadores. Então aí a gente está falando também não só do trabalho escravo contemporâneo, mas também do tráfico de pessoas, Porque então se fala alguma coisa para o trabalhador do tipo, não, vem aqui no interior do estado de São Paulo, eu já estou com emprego arrumado para você, você vai ganhar R$5.000, o alojamento é bom, comida boa, vou te mandar o dinheiro da passagem, e depois ele chega aqui, é tudo oposto, vai dormir em condições degradantes, vai ganhar muito pouco, vai trabalhar muito, e até a passagem que foi adiantada para ele vão descontar, Então, normalmente são pessoas que têm algum grau de conhecimento com esse trabalhador, mas não é muito difícil, porque o trabalhador, na situação
né, muitas vezes de miséria social que ele vive, né, ele cai fácil, né, nesse discurso, né, e não desconfia da proposta. A hora que ele chega aqui, ele vê que a situação é totalmente outra, né, e aí a importância da nossa população ter conhecimento do que é o trabalho escravo contemporâneo e da forma de denunciar, né, porque a partir dessas denúncias é possibilitado que a gente faça essas forças-tarefas e promova o resgate desses trabalhadores, né. Toda denúncia de trabalho escravo que chega ao Ministério Público do Trabalho é investigada, né? Então, por quê? Porque é priorizada essa área aqui, né? E com isso a gente tem tido números extremamente significativos, né, nos últimos anos. Os números de resgate cresceu muito, né, nos últimos anos. Esse ano, tudo indica, esse ano que eu digo 2024, né, que ainda não fechou, deve cair um pouco, né? Mas são números que, né, incompatíveis com o nosso estado e com o nosso país. Doutor, falando do perfil desses trabalhadores, né? Isso informações passadas pelo Ministério dos Direitos Humanos, a maioria dos flagrantes aí no país reúnem pessoas pretas e pardas de 30 a 34 anos e os casos acontecem mais aqui no estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados com maior quantidade de denúncias, né? Falando ainda um pouquinho desse perfil, também cresceu aqui no país aqueles resgates que ocorrem no âmbito de residências, né? Ou seja, aquelas pessoas que fazem o trabalho doméstico mas de forma escrava, né? A pessoa não recebe um salário, tem ali muitas vezes uma moradia com condições precárias. Esse tipo de caso tem sido também registrado e flagrado aqui na região de Campinas? Tem, também tem. Normalmente esses casos a gente não divulga tanto para não identificar ali não só a vítima como o agressor, né? Nós tivemos casos em que foram identificados, depois a população, né, apedrejou a casa, esse tipo de coisa. Mas a gente tem sim vários casos de trabalho escravo doméstico. Ele cresceu muito por causa disso, porque a população hoje ela sabe então o que é o trabalho escravo doméstico e ela sabe como denunciar, né? Vocês falaram no início da reportagem do crescimento de denúncias, né, pelo Disque 100, né? Os números do SPT a gente não teve um incremento significativo, né, de 2023 para 2024, né, mas o Disque 100, né, que é esse telefone do Ministério dos Direitos Humanos, as denúncias cresceram muito, né? Então a população já sabe, né? Ela pega o telefone ali, vai fazer a denúncia, vai relatar, isso vai chegar no Ministério Público do Trabalho, vai chegar na fiscalização do trabalho, vai ser feita uma força-tarefa, a gente vai nesse local, vai investigar e se for constatado, né, o trabalho escravo, seja ele então urbano, rural ou doméstico, né, esse trabalhador vai ser resgatado, né? Isso se deve a essa difusão desse conhecimento, né, em se divulgar o que é o trabalho escravo, divulgar como se denuncia, né, porque muitas vezes você tem ali, a gente está falando de trabalho escravo doméstico, eles acontecem, podem estar acontecendo aqui no meu prédio, né, um vizinho meu, né, e às vezes eu não tenho esse conhecimento, né, poxa, mas como que eu faço com isso, né? Então, a população tem que saber que existe como denunciar, essas denúncias são anônimas, né? Você só precisa relatar muito bem o fato para nós, né? E a partir daí vai ser montada uma força-tarefa, uma equipe composta por auditores fiscais, por procuradores do trabalho, policiamento federal, defensor público federal, vai comparecer ao local, vai investigar e se for constatado o trabalho escravo, vai resgatar essa trabalhadora, né? E responsabilizar os autores do crime. Procurador, mas essa queda de 83 para 67 denúncias aqui na região significa também que a divulgação do que isso está acontecendo, o trabalho do Ministério Público do Trabalho, tem dado resultado também? Sim, a gente teve, e os números também mostram isso, né? Nós tivemos um aumento nos últimos 3 anos do número de trabalhadores resgatados aqui no interior do estado de São Paulo, né? E esse ano também, de 2024, não fechou o número oficial ainda, mas também a gente sabe que os números serão bastante expressivos, né? A gente realiza, a população não tem conhecimento, mas a gente realiza uma média, no mínimo, de 2 operações de combate ao trabalho escravo por mês, né, no interior do estado, né? Então, vou dar um exemplo, a semana que vem mesmo eu vou estar numa operação, a gente enquadra 5 alvos, eu vou cada dia em uma cidade investigando uma denúncia de trabalho escravo. Felizmente, nem todas são confirmadas, né? Felizmente, o trabalho escravo, lógico que ele é a exceção, né? Mas tudo o que chega de denúncia de trabalho escravo aqui é
alvo de uma investigação, né? Então, é importante para nós isso, que a população precisa saber o que é o trabalho escravo e saber que como denunciar e que denunciando, uma equipe vai lá, porque o órgão não tem como ter esse conhecimento. A gente está falando de trabalho escravo doméstico, por exemplo, que acontece ali no seio de uma residência, né, de um ambiente fechado. A gente não tem acesso a isso, né? Quando a gente vai fiscalizar, a gente entra com uma ação para poder ingressar naquela residência. Eu estou falando também de trabalho rural, né, no interior de uma fazenda, né? Então, que também a gente não tem uma dificuldade de saber que aquilo está acontecendo. Então, precisa que a população denuncie. E hoje é muito fácil, você faz por telefone, por e-mail, por aplicativo, né? Existem várias formas de denunciar de forma anônima, sem se comprometer, né? O importante é relatar muito bem o fato para nós. Muito bem, doutor. Por fim, são casos velados, né, como o senhor explicou para a gente, mas para quem nos ouve ter a definição clara, o que caracteriza, né, esse trabalho análogo à escravidão? A gente tem, por exemplo, a jornada exaustiva. Então, eu falei de bolivianos, né? A gente fez uma operação grande na capital de São Paulo, há alguns meses, resgatamos quase 50 bolivianos. Jornada exaustiva, aquele trabalhador que trabalha 12, 14 horas por dia, sem descanso, né? A gente tem as condições degradantes de trabalho. O que é isso? É aquele alojamento, né? Que o trabalhador não tem cama, que ele não tem água, que ele não tem banheiro, né? Ou o meio ambiente de trabalho dele é muito ruim, né? A gente tem trabalho forçado, que um dos exemplos é o trabalho sem remuneração. Então, a gente tem recebido muitos casos de caseiros de sítios, né, que ele trabalha lá e a pessoa fala, não, ele trabalha aqui, mas eu dou a comida e a moradia para ele. Isso não é salário, né? E sendo caseiro de um sítio, inclusive, ele é trabalho doméstico, você nem pode descontar. Esse é um caso também de trabalho forçado, uma terceira modalidade. E a quarta modalidade é a servidão por dívida. É aquele trabalhador que está sempre devendo. Então, ele vem lá do Nordeste, por exemplo, já chega aqui devendo a passagem dele, vai chegar aqui, vai ter que pagar o EPI, o equipamento de proteção individual, vai ter que pagar o uniforme, vai ter que pagar moradia, e ele está sempre devendo. Então, são essas quatro figuras, né, que, em sendo constatadas, já ensejam aí a denúncia. A população não precisa ter certeza que o trabalho escravo está acontecendo. Uma dúvida já deve propiciar que seja feita essa denúncia, porque depois o órgão, né, vai lá com uma força-tarefa, com vários profissionais, e isso vai ser investigado, né? Mas são essas quatro figuras. Denúncias, então, podem ser feitas pelo Disque 100, pelo site também do Ministério Público do Trabalho, e são importantíssimas para que esse tipo de situação quase que inacreditável seja fiscalizada também pelo Ministério Público. Agradeço aqui o Marcos Vinícius Gonçalves, ele que é coordenador regional de erradicação do trabalho escravo e tráfico de pessoas, procurador também do Ministério Público do Trabalho, falando conosco. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação. Bom trabalho e boa tarde para você. Eu que agradeço, boa tarde, estamos sempre à disposição de vocês. Obrigado. Repórter CBN, agora.